Tudo começou em agosto de 2014, quando conheci o Arnaldo. Ele era amigo de faculdade do meu irmão. Arnaldo tinha 39 anos e eu 27. Era aniversário do meu irmão e ele decidiu fazer uma festinha. Na verdade, um churrasco só para os amigos e os familiares mais chegados, onde cada um trazia uma coisa. Quando fui apresentada ao Arnaldo, senti o meu corpo arrepiar todinho. Não sei explicar, era como se uma eletricidade tomasse conta do meu corpo. Arnaldo era muito educado, gentil e até um pouco tímido e calado, mas eu fui puxando assunto porque eu sempre fui muito comunicativa mesmo, e enquanto tomávamos algumas cervejas, o papo foi correndo solto. Arnaldo me contou que estava separado há mais ou menos 1 ano e tinha uma filha de 4 anos desse casamento. Me contou que ainda amava a ex-esposa e sentia muita saudade da convivência com a filha. Mas resolveu tocar a vida. Voltou a estudar, pois havia interrompido a faculdade quando a filha nasceu, porque a situação ficou apertada. Arnaldo trabalhava na parte administrativa de uma construtora durante o dia e estudava administração à noite, onde conheceu meu irmão e logo se tornaram amigos. Confesso que me encantei de cara com Arnaldo. Ele era o meu número. Alto, nem gordo nem magro, e como todo escorpiano, lógico que eu perguntei o signo, tinha um olhar penetrante e hipnotizante. Era um olhar único, que só escorpianos têm. Resumindo, fiquei com os 4 pneus arriados. Mesmo Arnaldo tendo dito que ainda amava a ex-esposa, na minha cabeça era porque ele ainda não havia encontrado outra pessoa que o fizesse esquecer. Trocamos telefones e percebi que Arnaldo também se interessou por mim. Mas como era meio tímido e muito educado, não me paquerou nem nada, mas disse que me ligaria. Passou a semana e eu até já tinha desistido da ligação dele. Na sexta-feira, quando eu estava no trabalho, sou fisioterapeuta e atendo a domicílio. Porém, na época, eu ainda trabalhava em uma clínica particular. Arnaldo me ligou no fim da tarde, me convidando para sair e conversar um pouco. Eu fiquei radiante, lógico que eu aceitei. Ele combinou de me buscar em casa às 20 horas. Me produzi toda, eu estava realmente vestida para matar. E cheia das melhores intenções. Quando Arnaldo chegou, minha ansiedade já estava a 1000. Entrei no carro e ele logo já me elogiou e disse assim: "Nossa, eu mereço tudo isso?" Eu sorri sem graça. Ele estava muito cheiroso. Aquele perfume dele me marcou muito. Perguntei se ele não deveria estar na faculdade naquela hora, e ele respondeu que naquele dia ele só teria um tempo de aula, então ele resolveu não ir, pois não estava com cabeça. Ele queria era sair, se divertir e beber alguma coisa. Fomos a um barzinho, bebemos, conversamos bastante. Até estranhei, porque Arnaldo tinha me parecido calado e tímido. Mas relevei, afinal a gente nem se conhecia tão bem assim para eu fazer qualquer julgamento. Mas educado e gentil, isso ele era sim. Falamos sobre nossas vidas, falei do meu trabalho, ele falou do dele. Disse que no dia seguinte buscaria a filha para passar o final de semana. E eu confesso que naquele momento eu senti uma pontinha de ciúme. Não pela criança, mas por saber que ele iria encontrar a ex-esposa que ele disse que ainda amava. Mas eu disfarcei. Arnaldo, desde a separação, morava com os pais. Era filho único e a sua filha, única neta. Então os pais dele eram muito apegados à menina. Não perguntei o motivo da separação, para não parecer invasiva. Mas depois vim saber que a ex-esposa dele tinha um gênio muito difícil. E isso com o tempo acabou desgastando a convivência. Ele mesmo nunca me falou mal dela, apenas disse que resolveram que seria melhor cada um ir para o seu canto, mas que ela nunca o proibiu de ver nem de buscar a menina a hora que ele quisesse. Eu já estava há 2 anos sem me envolver sério com ninguém e estava muito carente. Essa é a pior situação para conhecer uma pessoa. E foi essa carência que fez eu gostar tanto do Arnaldo. Do jeito cuidadoso dele, responsável, bom pai, trabalhador. Fora sua gentileza, que era encantadora. No fim daquela noite, Arnaldo me levou em casa e ficamos ainda um tempinho conversando dentro do carro. E eu tomei a iniciativa e o beijei.
Arnaldo correspondeu o beijo. E que beijo! Meu coração estava aos pulos e ficamos ali, nos beijando, como eu queria que aquele momento nunca acabasse. Ele me olhava nos olhos com aquele olhar penetrante enquanto eu acariciava sua barba. Mas chegou a hora de nos despedirmos, pois logo cedo eu teria um paciente para atender. Nos beijamos outra vez, dessa vez mais demorado e intensamente, e me despedi. Ele me perguntou se poderia me ver mais vezes, e eu disse que sim, e retruquei. E eu, posso te ver de novo? Ele respondeu, quando você desejar. Eu sorri e saí do carro. Naquela noite eu fui dormir vendo fadinhas ao meu redor. No dia seguinte, Arnaldo me ligou, dizendo que levaria sua filha para passear em um parque bem famoso aqui da cidade. E me convidou para ir junto, e eu fiquei muito feliz de poder revê-lo e conhecer a sua filha. Combinamos às 16 horas, e ele, sempre pontual, chegou com a pequena. Ela é uma menina muito esperta, falante e curiosa. Assim que eu entrei no carro, ela perguntou, você é a namorada do papai? Nos olhamos sem saber o que responder, e eu disse que não, que era uma amiga do papai. No que ela respondeu, mentira, eu sei que você é a namorada do papai porque eu ouvi ele falando com a vovó. Nossa, o clima ficou tenso. Arnaldo estava vermelho que nem um pimentão, e eu querendo cair na gargalhada, mas me segurei, e disse que ela deveria ter entendido errado. Arnaldo desconversou e distraiu ela com outros assuntos. Durante o passeio no parque, enquanto a pequena, que aqui chamarei de Bela, estava brincando com outras crianças, sentamos em um banco para observar, e Arnaldo pegou na minha mão, sorriu para mim e disse com aquele sorriso lindo dele, já que somos namorados, né, temos que ficar de mãos dadas. E eu assenti com a cabeça. Estava sem graça, embora por dentro estava soltando rojões. Arnaldo me beijou ali mesmo, mas tomando cuidado para que Bela não visse. E me perguntou se eu gostaria de comer uma pizza com eles dois naquela noite. E eu disse que sim, mas com uma condição. Que ele aceitasse que dividíssemos as despesas. Sou e sempre fui muito independente. Gostava de bancar as minhas coisas. Eu já morava sozinha naquela época. Aliás, eu morava sozinha desde que eu me formei e comecei a trabalhar. Eu nunca achei justo viver às custas dos meus pais, nem me aproveitar de ninguém. Ele concordou e passou para me buscar às 19h30. Quando entrei no carro, eu não vi Bela. E ele me disse que ela brincou tanto aquela tarde que não aguentou e dormiu, mas que levaria pizza para ela. Então fomos e foi muito divertido. Eu já me considerava sua namorada, embora não tivesse tido nenhum pedido oficial. Mas pensei que talvez nem fosse necessário. De fato, estávamos juntos e estávamos nos curtindo, e isso que importava. Depois da pizzaria, convidei o Arnaldo para ir em casa para a gente ficar mais um pouquinho juntos. E ali tivemos a nossa primeira vez. E se eu já estava caidinha por ele, depois daquela noite eu fiquei realmente apaixonada. Arnaldo era muito carinhoso e bom de cama. Sabia fazer eu me sentir desejada. Acabou que passamos a noite toda juntos e ele só foi embora no domingo cedo. Nem preciso dizer que ninguém dormiu aquela noite. Daquele dia em diante não nos desgrudamos mais. Nos falávamos o dia inteiro por telefone. À noite, depois que saía da faculdade, Arnaldo passava em casa para me ver e pelo menos 3 vezes na semana a gente dormia juntos. E assim foram se passando os dias. Saíamos bastante, eu estava vivendo um sonho. Depois de 1 mês que estávamos juntos, Arnaldo me convidou para conhecer os seus pais. Disse que faria um almoço e me apresentaria oficialmente a eles. Marcamos para o sábado, dia 20 de setembro de 2014. Nunca vou esquecer essa data. Ao chegar na casa dos pais de Arnaldo, senti logo de cara que não fui bem recebida pela sua mãe. Ela simplesmente não disfarçou sua reprovação. Disse que estava com dor de cabeça, que eu ficasse à vontade, pois ela iria subir e se deitar um pouco. O pai do Arnaldo foi super gentil comigo. Percebi que ele ficou constrangido com a atitude da mulher e tentava de todo jeito me agradar. Arnaldo, coitado, não sabia o que fazer. Eu queria ir embora, mas para não piorar ainda mais o clima,
Comecei a ajudar o Arnaldo a fazer o almoço e acabamos deixando isso para lá. Na hora do almoço, a mãe dele se sentou para almoçar junto com a gente. E sem rodeio nenhum, já foi falando: "Olha, menina, eu não tenho nada contra você, mas também não tenho nada a favor. Eu não aprovo esse namoro do Arnaldo e já falei isso para ele. Ele é casado com a Lilian e família sagrada." Nisso, Arnaldo interrompeu, dizendo que não era mais casado e que ele tinha o direito de recomeçar a sua vida. E os dois começaram a discutir ali na mesa. Ela deixava bem claro que não apoiava a separação do filho e que preferia a ex-nora. Nossa, que situação constrangedora. O pai do Arnaldo falou firme com ela, exigindo que ela não se metesse na vida do filho, que aquilo quem decidia era ele. Eu, nesse momento, pedi para que ele me levasse embora. Eu já estava quase chorando ali mesmo na mesa, de tanta raiva e vergonha. No carro eu não me contive e comecei a chorar. Eu tremia de raiva. Arnaldo me pediu 1000 desculpas e disse que se soubesse que a mãe agiria assim, não teria me levado lá. Eu disse que pensava que ela já soubesse, pois a Bela falou que escutou ela falando sobre namorada. E ele me explicou que conversou com a mãe, que estava conhecendo uma pessoa. E ela falou alto que ele era casado e que não era certo ele arranjar uma namorada. E a Bela escutou. Mas que depois disso a mãe nunca mais tocou no assunto, então ele pensou que ela tinha esquecido. Falou que a mãe era muito conservadora e me pediu que tivesse paciência, que com o tempo tudo se ajeitaria, que quando ela me conhecesse melhor também iria se encantar. Naquele final de semana, Arnaldo nem voltou mais para casa. Ficou comigo em minha casa me enchendo de mimos. Eu não voltei mais na casa da mãe dele. Arnaldo vinha sempre na minha casa, me buscava para sair, passava comigo os finais de semana, e nisso se passaram 3 meses de namoro. Eu, cada dia mais apaixonada. Eu amava o Arnaldo. Isso deixava a mãe dele mais irada ainda, porque Arnaldo praticamente ficava mais com a gente do que na própria casa dele. Chegou dezembro e decidimos passar o Natal e o Réveillon no litoral, onde meus pais têm uma casa, e sempre passamos todos os anos lá. Arnaldo perguntou se poderia levar Bela, pois ela amava a praia. E lógico que concordamos. A filha dele era uma fofura, fora que ela saía com cada uma que a gente dava muita risada. Meus pais iriam antes. Eu iria no dia 23 e Arnaldo iria com a Bela no dia 26, pois passaria o Natal com a família. E assim ficou combinado. Eu queria muito passar o Natal com ele, mas eu tive que compreender, para não piorar ainda mais o estresse com a mãe dele. Estava contando as horas para que eles chegassem. Passamos a noite de Natal no telefone, trocando declarações de amor e de saudades. Enfim, chegou o dia 26 e Arnaldo chegou bem cedo com a Bela. Ajudamos ele a descarregar o carro, minha mãe levou a Bela no colo, pois ela ainda dormia, e nisso percebi o Arnaldo meio chateado. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele desconversou e disse que eram problemas do trabalho. Naquela tarde, levamos Bela à praia. Ela se divertiu bastante, mas o Arnaldo parecia longe, distante. Eu não quis ficar perguntando para não ser chata. Eu estava fazendo de tudo para não estragar o nosso dia. No fim da tarde, ao voltar para casa, ainda no carro, a Bela disse o seguinte: "Tia, você é a namorada do meu pai, sim, que eu já sei, porque eu vi a minha mãe brigando com meu pai para ele não me trazer para a praia com você. Mas eu chorei muito e ela deixou." Eu olhei para a cara do Arnaldo e ele disse que depois a gente conversaria. Já logo imaginei que a mãe dele tinha contado sobre mim para a ex-mulher dele. Chegamos em casa, tomamos um banho, Bela lanchou e logo dormiu, e saímos um pouco para beber alguma coisa e conversarmos. Arnaldo me contou que Lilian passou o Natal com Bela na casa dos pais dele e que eles tiveram uma briga feia. Que Lilian estavam com um orgulho ferido, por ciúmes por minha causa, e que não queria deixar a Bela viajar com ele, pois sabia que viria passar o ano novo comigo. Até aí tudo bem, até compreensível, mas tinha algo a mais. Minha intuição me dizia: Arnaldo estava estranho demais por causa de uma simples discussão.
Mas quando a gente está apaixonada, ignora os sinais, né? E foi o que eu fiz. Resolvi tentar esquecer aquilo, fingir que não me importava para não estragar o nosso Réveillon. Os dias se passaram e todo dia a Lilian ligava no celular do Arnaldo com pretexto de saber da Bela. Às vezes ligava 3 vezes no mesmo dia. E eu percebia o Arnaldo nervoso depois que desligava. Eu perguntava se estava tudo bem e ele dizia que sim. E eu deixava para lá, fingia que não estava me importando. Mas aquilo estava me incomodando. Alguma coisa estava me deixando insegura e angustiada. Chegou o Réveillon e fomos passar na praia. Na hora da virada, Arnaldo me beijou como nunca me beijou antes. Um beijo forte, intenso. Depois me abraçou e, sem dizer uma palavra, ficou abraçado comigo por cerca de 2 minutos. Eu estranhei, mas continuei ali, abraçada com ele. Quando ele me soltou, eu percebi que ele estava chorando. Ele segurou no meu rosto, olhou nos meus olhos e me beijou novamente. Ao mesmo tempo que aquilo me tocou, algo dentro de mim dizia que havia alguma coisa errada. Que não era um choro de amor ou de emoção. Parecia um choro de culpa. Mais uma vez decidi não perguntar nada por medo da resposta. Eu não queria acordar do meu sonho. Voltamos para casa no dia 2, pois precisávamos trabalhar. Meus pais só voltariam depois. E assim que chegamos, tomamos um banho, comemos alguma coisa e Arnaldo se preparava para levar a Bela para entregar à mãe. Então eu criei coragem e perguntei se eu poderia ir junto, que eu esperaria ele no carro. Arnaldo falou que era melhor não provocar. Mas como assim provocar? Eu disse. Eu sou sua namorada e todos sabem, eu só estou te acompanhando. Mas ele disse que seria uma afronta com a ex-esposa, falta de respeito, etc. E ali tivemos a nossa primeira discussão em quase 4 meses de namoro. Falei que eu estava percebendo ele estranho há dias e perguntei o que realmente estava acontecendo. Arnaldo ficou em silêncio e isso me irritava mais. Por fim, ele pegou suas coisas, pegou a menina e saiu. Disse que depois conversaríamos quando eu me acalmasse. Arnaldo foi embora e uma angústia tomou conta de mim. Chorei como há muito tempo não chorava. Era uma confusão na minha cabeça porque eu nem sabia, ao menos, o motivo de estar chorando. Só aquela angústia e aquele mau pressentimento que estava dentro de mim o tempo todo. Liguei para ele naquela noite, mas o celular só dava desligado. Mandei mensagem e nada. Não consegui falar com Arnaldo por 3 dias. Nada, nenhum sinal de vida. A angústia no meu peito só aumentava. Até que meu celular tocou à noite e era o Arnaldo, perguntando se podia passar em casa para a gente conversar. Eu disse que sim e ele veio. Entrou frio, nem sequer me beijou e disse que precisávamos conversar. Ali o meu estômago gelou. Arnaldo me contou que já vinha há dias ensaiando como conversar comigo, mas não conseguia encontrar um jeito. Por isso preferiu se isolar para pôr as ideias no lugar. Me contou que na noite de Natal, Lilian o pediu para voltar para casa, para sua família, que ainda o amava e não queria o perder. E aquilo me encheu muito com ele. Ele disse com essas palavras: eu preciso ser sincero com você, pois você não merece estar com uma pessoa que não te ama como você merece ser amada. Você é maravilhosa e eu te devo muito, mas eu ainda amo a minha esposa. Aquelas palavras, minha esposa, foram piores do que um soco na minha cara. Eu não tive reação, meus olhos encheram d'água e a única coisa que eu consegui falar foi: sua esposa me deve muito. E nisso as lágrimas já rolavam sem que eu conseguisse conter. E ele disse bem frio: sim, minha esposa. Lilian e eu decidimos voltar e reconstruir o nosso casamento. Eu não posso enganar você, não seria justo. Naquele momento, minha vontade era me ajoelhar no chão e implorar que ele não fizesse aquilo comigo. Mas eu respirei fundo, sequei as minhas lágrimas e perguntei se era só isso que ele tinha para dizer.
e que se fosse só isso, que ele já poderia se retirar. E foi o que ele fez. Ele se retirou como se o que tivesse ficando para trás fosse apenas um lixo que ele descartou no chão e foi embora. Desse dia em diante, eu caí em uma depressão profunda. Eu não tinha forças para levantar da cama. Só quem já passou por isso pode me compreender. Eu não tomava banho, eu não me alimentava, eu só chorava cada vez que eu lembrava daquela frase: eu amo a minha esposa. Eu sentia muito ódio da mãe dele, eu sentia muito ódio da mulher dele. Elas duas armaram tudo. O que eu não conseguia enxergar era que o Arnaldo tinha o poder de escolha e ele escolheu voltar para a ex-mulher. Ele escolheu. Ele nunca disse que me amava, nem uma única vez, e só agora eu me dava conta disso. Para mim, a vida tinha perdido sentido. A rejeição é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Minha mãe ficava ali do meu lado, aflita, me vendo definhar e sem saber o que fazer. Minhas amigas tentavam me animar, mas a única coisa que eu queria, na verdade, é que elas fossem logo embora para eu ficar sozinha na minha cama. Passei 2 semanas em luto total, perdi 15 quilos. Eu parecia um zumbi, minhas olheiras eram profundas, minha cara estava magra. Eu fedia. Então decidi reagir, voltar a trabalhar, pois precisava me manter. Eu não podia deixar aquela situação me derrubar. Liguei para os meus pacientes me desculpando, disse que eu tive um problema de saúde e remarquei a agenda com todos. E recomecei a vida, mesmo com a dor da saudade me machucando 24 horas por dia. Aqueles momentos em que eu estava trabalhando me faziam bem. Eu tinha muito carinho pelos idosos que eu atendia, e no momento em que eu estava com eles, eu esqueci um pouco do Arnaldo. Uma certa noite, eu estava em casa em mais um dos meus momentos de dor e choro, quando tive a infeliz ideia de olhar o Instagram dele. Que arrependimento! As fotos recentes eram dos dois em lua de mel no Nordeste. A expressão de felicidade do Arnaldo acabou ainda mais comigo, e comecei a sentir muita raiva dele. Enquanto eu quase morri, ele não estava nem aí. Estava feliz e curtindo a vida com o amor da vida dele. Então, olhando na internet, eu tive a brilhante ideia de procurar sobre amarração amorosa. Vi alguns anúncios que me despertaram a curiosidade. Li os comentários, entrei em contato com algumas daquelas pessoas para conversar a respeito. E uma me falou que fez e deu super certo. O marido voltou para casa em menos de 15 dias e eles estavam muito felizes. Anotei o número da tal feiticeira e liguei. Ela perguntou se eu preferia fazer à distância ou presencialmente, o que já me passou certa credibilidade. Preferi pessoalmente. Anotei o endereço dela e no dia seguinte eu tinha tarde livre e fui até lá. Ficava a uns 60 quilômetros da minha cidade. Chegando lá, percebi que era um centro, do qual prefiro não citar a religião. Tudo bem limpo, organizado. Uma senhora de 60 anos, mais ou menos, me recebeu e disse que a Dona Rosa já estava me esperando. Me levou em uma sala cheia de imagens e uma mulher bonita de uns 40 anos estava me esperando, sentada em uma mesa com búzios e cartas. E ela me pediu que sentasse. Sem eu abrir a boca, ela já disse: muita revolta nesse coração, né, moça? Ser trocada dói mesmo. E começou a tirar as cartas e, impressionantemente, ela falou toda a minha vida. Falou do Arnaldo, falou que nós fomos separados por uma armação entre 2 mulheres. E eu só chorava, sem conseguir me conter. Então, depois ela perguntou: o que você quer de mim? E eu respondi que li um anúncio sobre trazer a pessoa amada de volta e decidi procurá-la. Ela foi bem sincera, olhou nos meus olhos e disse: esse moço aqui não está no seu destino. Mesmo assim você quer? Eu respondi que sim e pensei comigo: ele não está no meu destino porque aquelas 2 malditas tiraram ele de mim. Então ela continuou: a amarração é irreversível e pode ser muito perigosa se a outra pessoa não te ama. Eu preciso te alertar que você está mudando o destino e a cabeça de uma pessoa
e que isso tem consequências e também tem um preço. Se eu não te alertar de todas as consequências, quem vai levar um sacode sou eu. Mas eu estava determinada em ter o Arnaldo de volta e disse que eu queria fazer mesmo assim. Então ela me passou uma lista de tudo o que precisaria ser comprado. Mas como eu não fazia ideia de onde comprar aquilo tudo, preferi dar o dinheiro para que ela comprasse. Fora o valor que ela me cobrou para realizar o trabalho, que foi bem salgado. Paguei tudo e marcamos para dali a 2 dias. Fiquei ansiosa para chegar logo a data. No dia seguinte, pela manhã, ela me ligou dizendo que todo o material já havia sido comprado e que se eu quisesse, poderia fazer naquele dia mesmo. Desmarquei meus pacientes daquele dia, tomei um banho e fui imediatamente para lá. Olha, não vou entrar em detalhes por me sentir constrangida, mas confesso que eu fiquei muito mal com tudo que tive que ver durante aquele trabalho. Mas a minha vontade de ter o Arnaldo de volta era maior. O meu ego ferido falava mais alto do que a minha consciência. Trabalho feito e ela me deu 7 dias para ele me procurar. Fui para casa radiante e com exatos 7 dias o Arnaldo me ligou. Minhas pernas bambearam, meu coração disparou. Eu respirei fundo e atendi. Ele perguntou como eu estava e eu, tentando demonstrar indiferença, respondi que estava tudo bem. Ele me disse que estava sentindo muita saudade de mim, que pensava em mim dia e noite, que sonhava comigo todas as noites e que precisava muito me ver. Perguntou se podia passar lá em casa naquela noite, depois que ele saísse do trabalho, e eu disse que sim, mas por dentro eu estava dizendo óbvio que sim. Tomei um bom banho, me perfumei toda, botei uma lingerie linda e preparei alguma coisa para a gente beber. Arnaldo me ligou às 19 horas dizendo que já estava a caminho e em menos de 10 minutos ele chegou. Quando o vi novamente, eu não me aguentei de emoção e ele me puxou e me beijou com força. Mas era um beijo agressivo, desesperado. Bom, na minha cabeça eu pensava, tá dando certo. Arnaldo, nesse momento, começou a rasgar as minhas roupas e eu pedindo que ele fosse com calma. Parece que ele não me escutava, parece que ele nem me via. Ele me puxou pela mão até o quarto e me jogou na cama. Naquele momento eu estranhei a atitude dele, até senti um certo medo, mas pensei que ele realmente estava com muita saudade de mim. E transamos loucamente. Mas o Arnaldo foi agressivo, me machucou. Aquele não era o Arnaldo, não era o meu Arnaldo. Quando tudo terminou, ele voltou a ficar frio e indiferente. Disse que cometeu um erro e me pediu desculpas. Eu me senti muito mal, parecia que ele estava falando com uma qualquer e não comigo. Arnaldo ficou um tempo sentado na cama com o rosto apoiado nas mãos, como se tivesse feito uma grande besteira. Eu, naquele momento, estava me sentindo um pedaço de carne que ele comeu e fez mal para o estômago, sabe? Arnaldo me pediu desculpas novamente e disse que não deveria ter agido daquela forma comigo, que não sabe o que deu nele quando me viu e que a sua cabeça estava atordoada. Eu disse que estava tudo bem, que aquilo era porque a gente se amava e estava com muita saudade um do outro. Naquele momento, ele me olhou nos olhos com aquele mesmo olhar penetrante e me disse: eu não te amo, eu já deixei isso bem claro. Eu amo a minha esposa. Eu queria naquele momento matar o Arnaldo, mas no fundo eu sabia que a culpa era minha, que eu amarrei ele a mim contra sua vontade e que por isso ele estava assim tão atordoado. O corpo dele estava ali, mas o coração não. Eu só pedi que ele vestisse a roupa e fosse embora e que não me procurasse mais. Ele realmente foi embora, mas a partir desse dia, ele não me deu mais um minuto de paz. Ele me ligava o dia inteiro, dizendo que não conseguia me esquecer, que precisava me ver. Quando chegava em casa, só queria transar comigo e mais nada. Me tratava como uma vadia. Depois voltava para o seu lar para fazer o papel de marido exemplar. Decidi dar um basta, e foi então que Arnaldo enlouqueceu de vez. Ele passou a me perseguir, me vigiar, me acusar de ter outros homens, dizia que eu não ia trabalhar, que eu ia dar para os velhos que eu cuidava,
e que eles me bancavam. Eu bloqueei o número dele, tanto para mensagem quanto para ligação. Passados uns dias, numa madrugada, ele pulou o muro da minha casa. Ele invadiu a minha casa bêbado. Meu Deus, eu nunca vi o Arnaldo daquele jeito, transtornado, chorando muito. Ele dizia que se eu não voltasse para ele, ele ia jogar o carro contra a primeira carreta que ele encontrasse na rodovia. Eu disse, mas e o seu casamento? Ele então contou que saiu de vez de casa e que era comigo que ele queria ficar, que ele me amava e que só agora tinha enxergado isso. Se ajoelhou diante de mim e implorou perdão. Eu comecei a chorar também, mas no meu caso era por culpa. No que eu havia transformado aquele homem? O que tinha dado de errado? Por um lado, eu estava feliz por ter o meu amor de volta, mas por outro lado, eu estava triste, porque aquele ali não era o meu amor. Aquele homem bêbado e ajoelhado na minha frente não era o Arnaldo. Daí vocês devem estar se perguntando, por que você não voltou lá na feiticeira para reclamar e pedir o seu dinheiro de volta? E eu respondo, por um simples motivo. Ela me avisou das consequências, e mesmo assim eu quis. Aceitei o Arnaldo de volta e ele veio morar comigo, e o meu inferno estava apenas começando. Arnaldo começou a beber todos os dias, abandonou a faculdade, e quando eu chegava em casa, cansada, lá vinham as acusações de que eu estava com macho, humilhações, xingamentos. Todo dia era briga, todo santo dia. Eu fui desgostando do Arnaldo, ou daquilo que eu transformei ele. E por culpa, ou por achar que eu merecia, eu fui aguentando a sua agressividade. A gente só se entendia na cama, e ainda assim ele era violento. Não era mais aquele homem carinhoso comigo. Ele parecia um animal sedento. Aquilo realmente começou a me apavorar. Comecei a pesquisar na internet sobre as consequências de amarração amorosa e vi que de amoroso esse feitiço não tem nada. A vítima começa a ser atormentada por coisas bem malignas, vira o zumbi, perde a lucidez e muitas vezes termina em tragédia. Fiquei apavorada e fui atrás de um outro centro para tentar desfazer, já que a primeira feiticeira disse que isso era irreversível. Mas lá fiquei sabendo que eles até poderiam amenizar, mas que desfazer mesmo só quem fez o feitiço, ou depois de 7 anos. Lá também foi me dito que um feitiço de amarração, você amarra a vida da pessoa de todas as formas, amorosa, financeiramente, etc. Que tudo da vida da pessoa fica amarrado e não anda mais. E pior, você amarra a sua vida junto, que agora ainda estava tranquilo, mas que no final de 7 anos aquelas forças malignas viriam cobrar de mim e que viriam cobrar que eu desse cada vez mais, ou eu pagaria caro. Eu entrei em desespero, comecei a chorar de arrependimento. Nisso, a entidade me falou que o arrependimento já era um bom começo e apontou o dedo para cima e falou assim: "Pro maior de todos, nada é impossível", e me deu um sorriso. Eu entendi o recado. Só a misericórdia de Deus poderia me salvar e salvar o Arnaldo. Nesse dia, quando cheguei em casa, Arnaldo estava bêbado de novo. Começou a me acusar novamente de traição, me xingar de nomes chulos, e pela primeira vez ele me agrediu fisicamente. Nesse dia, ele me bateu tanto que eu não tinha uma parte do meu corpo que não tivesse hematomas. Depois, chorou me pedindo perdão. Disse que sentia muito ciúme de mim, que nunca tinha feito aquilo na vida, que perdeu a cabeça, e eu decidi perdoar. Afinal, tudo aquilo estava acontecendo por minha culpa. Eu transformei o Arnaldo em um monstro. Fiquei 1 semana sem sair de casa para trabalhar, pois tinha vergonha que as pessoas me vissem naquele estado. Minha vida estava desmoronando. Eu só chorava e pedia misericórdia a Deus. Eu pedia de joelhos que Deus me perdoasse. Fui perdendo pacientes, meu dinheiro foi acabando, meu carro tive que vender para cobrir as dívidas. A depressão foi se alojando novamente.
A vida com o Arnaldo era só briga, xingamentos e agressões. A mãe do Arnaldo nem se fala, só me ligava para me humilhar e dizer que eu destruía a vida do filho dela. Arnaldo abandonou o emprego e se entregou de vez à bebida. Só andava pelas ruas cambaleando e muitas vezes os vizinhos vinham me chamar para buscá-lo em algum lugar caído de tão bêbado. Eu morria de vergonha. Em um desses dias eu trouxe ele para casa e botei ele debaixo do chuveiro para dar um banho, pois ele estava imundo. E eu olhava aquele homem que um dia eu tanto amei e chorava enquanto eu tentava segurar ele em pé. Botei ele para dormir no sofá e me tranquei no quarto, pois eu tinha medo dele. Acordei de madrugada, assustada, com ele esmurrando a porta querendo entrar. Eu disse que não ia abrir e que no dia seguinte a gente conversaria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e pouco depois ele meteu o pé na porta com tudo, que derrubou a porta e veio para cima de mim furioso com uma faca na mão. Eu gritei por socorro, tentei correr, mas ele ainda me golpeou 2 vezes no braço. Eu saí pela rua gritando por socorro e ele veio atrás de mim correndo, dizendo que ia acabar comigo, que daquela noite eu não passaria. Aquele não era o Arnaldo. Aquilo que estava ali não era o homem que eu amava. Uma vizinha me acolheu na casa dela e chamou a polícia. Mas quando a polícia chegou, o Arnaldo já tinha fugido. A polícia foi comigo até em casa buscar meus documentos e minha bolsa e me levou para o pronto-socorro. Levei 12 pontos no total. Depois fui até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e consegui uma medida protetiva. Naquele dia eu não voltei para casa. Meus pais me levaram para dormir na casa deles. No dia seguinte, pela manhã, recebi uma ligação. Era a polícia avisando que o Arnaldo havia sido encontrado, mas que ele estava morto. Arnaldo havia morrido em uma colisão com uma carreta na BR. Na hora, eu só vi as minhas vistas ficando pretas e perdi os sentidos. Eu desmaiei e só acordei no hospital. Minha cabeça doía muito. O médico disse que eu tive uma queda de pressão e desmaiei e bati com a cabeça, mas que estava tudo bem, comigo e com o bebê. Na hora que ele disse com o bebê, eu me lembrei de tudo e comecei a chorar. Eu chorei um choro forte, convulsivo. O Arnaldo cumpriu o que prometeu. Jogou o carro contra uma carreta e tirou a própria vida. Agora eu carregaria comigo apenas uma lembrança dele. Hoje, meu filho tem 4 aninhos. É lindo, saudável e a cara do Arnaldo. Meu remorso me acompanha até hoje, cada vez que eu olho para o meu filho e vejo aquele mesmo olhar penetrante e hipnotizante. Eu não quero com esse relato de forma alguma justificar a violência doméstica. Esse foi o meu caso, a minha história em particular, onde infelizmente o erro foi meu, por ego ferido, por vaidade, por egoísmo. Espero que de alguma forma esse relato alerte as pessoas de que feitiço de amarração não traz o amor de ninguém, por mais que traga a pessoa amada. Não se deve de forma alguma interferir no livre-arbítrio de uma pessoa, pois as consequências podem ser trágicas. Fim.